Aí, estamos ao vivo. Boa tarde, Portugal. Bom dia, Brasil. Sejam bem-vindos à primeira nossa live de 2025 aqui no nosso perfil da IT Recruiter. Antes de tudo, quero dar uma boa tarde aqui para a nossa convidada especial, para a Cláudia Branco. Como você está aqui hoje? Olá, Vitor, tudo bem? Espero também que aqui com o nosso público também esteja tudo bem. As pessoas estão chegando aos poucos, nesse começo de live eu sempre tiro aí 2, 3 minutinhos, não mais que isso, 2, 3 minutinhos para dar um oi para todo mundo e também passar para todo mundo como que funciona, para quem já conhece a gente, mas também para quem não conhece, talvez, né? Eu tô vendo as pessoas dando boa tarde aí, Chara deu boa tarde, Rosane deu boa tarde, Sara deu boa tarde, Priscila, o José, bom dia a todos, a Isa, a Karina, a nossa equipe linda que está dando uma boa tarde aqui também, o Ian, o Anderson. Então, antes de a gente começar no assunto hoje mesmo, deixa eu introduzir todo mundo ao que a gente faz aqui. Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira, nessa nossa quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, nossa primeira transmissão ao vivo no LinkedIn desse ano de 2025. Para quem já conhece a gente, mas para quem não conhece principalmente, aqui na IT Recruiter a gente faz live semanalmente, toda quinta-feira, que a gente traz algum profissional para conversar com a gente na nossa comunidade, sobre algum assunto pertinente com o nosso trabalho. Então, temos uma das nossas lives, se chama o IT Chats, que a gente convida profissionais da área de tecnologia para conversar sobre tecnologias específicas, sobre tendências no mercado, sobre estudos recentes que estão sendo feitos sobre o mercado. A gente também tem a segundo tipo de live, que é o Webinar Booster, que a nossa ideia é realmente dar um boost na carreira das pessoas. Então a gente fala sobre como melhorar CV, como melhorar o perfil do LinkedIn, como se portar em entrevista. A gente vai ter uma live super interessante ainda daqui a pouco sobre oratória. Então a gente está trazendo temas como realmente dar um boost na carreira das pessoas. E temos essa terceira live que hoje que é o nosso hashtag Come to Portugal, que é sempre algum tema relacionado à vinda em Portugal, à legislação portuguesa em relação aos imigrantes, pessoas que já estão em Portugal, mas pessoas também que estão trilhando o caminho para conseguir vir para cá, né? Então, o Luiz deu um boa tarde, a Catarina deu um boa tarde, o Davi deu um opa, seja um boa tarde também, o Douglas, a Yara, a Eliane, o Marcelo, muita gente nova e muita gente que participa daqui constantemente nas nossas lives, isso é muito legal de ver, né? Então, já pra gente não gastar muito tempo, eu sei que é um tema que muita gente quer saber sobre, é um tema que vão vir perguntas, né? Então, sejam bem-vindos a mais um hashtag Come to Portugal. Nosso tema de hoje é a nova lei da manifestação de interesse em Portugal. Vamos discutir as recentes alterações na legislação portuguesa referente à manifestação de interesse, e a gente vai abordar as modificações legais que aconteceram ano passado e que vem acontecendo, né? Não sei para quem viu, fiz uma postagem que anteontem lançou uma nova notícia sobre a manifestação de interesse, então é um tema muito que tá borbulhando, né? O que é legal também de falar sobre o tema que tá assim, né? E como tudo isso impacta a nossa comunidade imigrante aqui em Portugal. E como eu apresentei antes, mas vou apresentar de novo, a gente tem o prazer de receber a nossa especialista Cláudia Branco, uma advogada especializada em imigração com mais de 7 anos de carreira, trabalhando na EI Assessoria Migratória, a primeira agência migratória em Portugal. Apresentei certo? Apresentaste, Vitor, é isso mesmo. Eu sou advogada, pronto, o meu nome é Cláudia, sou advogada em Portugal, sou advogada há cerca de 8 anos, mas trabalho em imigração há cerca de 7 anos. Trabalho em imigração há cerca de 7 anos e lá está o meu know-how, a minha base de direito, quase toda a imigração, e acompanhou este percurso todo de expansão de imigrantes para Portugal. Isso foi muito bom, E tal como há bocado disse, Vitor, isto está sempre em constante mudança e a lei migratória acompanha esta mudança, porque a sociedade também muda, então a parte migratória também. É muito importante nós estarmos sempre atentos a essa questão. Perfeito. Eu tô animado com esse tema, porque é um tema que a gente recebe muito também. E, inclusive, vou dizer para todo mundo que a Cláudia... olha, esse foi um pedido que a Cláudia fez para mim antes dessa live, né? Ela pediu para fazer um reminder para todo mundo, que aqui estamos falando na mesma língua, estamos falando aqui em português nós dois, mas a gente sabe que é possível que alguns brasileiros tenham dificuldade, talvez, em entender alguns temas específicos, alguns termos específicos. Então, gente, não precisem se preocupar
perguntem no chat. Ah, não entendi direito essa resposta, não entendi direito aquele tema. A gente volta, a gente explica direito. A gente quer que todo mundo aqui saia dessa live com as respostas respondidas. As perguntas respondidas, isso eu quero dizer. Mesmo. Perfeito? Então, vamos começar. Ó, a nossa CEO, ela sempre fala, quando ela apresenta aqui nossas lives, ela sempre fala que ela gosta de começar do começo. E eu concordo. Então, essa é a primeira pergunta, para ter certeza que tá todo mundo na mesma base, que a gente tá todo mundo junto, seguindo a partir daí, né? Então, Cláudia, se você puder introduzir pra gente, nesse começo, o que é a manifestação de interesse, o que foi e o que é a manifestação de interesse, e qual era o propósito dela antes das alterações que aconteceram ano passado? Ok, então vamos lá. A manifestação de interesse é um processo especial de regularização em Portugal. O processo especial é uma pessoa que, quando vai para outro país, tem que sempre ter um visto de residência. Entretanto, em 2007, tendo em conta que em Portugal existiam muitos cidadãos oriundos de África e muitos cidadãos oriundos do leste europeu, que saíram na altura da guerra para Portugal, o nosso país teve que arranjar uma maneira de legalizar estes cidadãos que não tinham visto. E então, na altura, a solução apresentada foi criar este mecanismo especial para legalizar estes cidadãos que vinham sem visto, e muitos que vinham procurar trabalho, mas outros que vinham a fugir de situações de guerra. Então, este processo especial foi criado na altura para ajudar estes cidadãos. A nível histórico, não é? Entretanto, este tipo especial ficou na lei, permaneceu na lei e veio a ter uma elevada procura a partir de 2019, quando Portugal começou a ficar uma espécie na moda, que é todas as pessoas queriam vir para cá, mas como era um pouco burocrático pedir o visto prévio, o visto de residência para morar em Portugal, pensavam, não, eu venho diretamente e depois regularizo-me lá. E ao fazerem isto, como isto é um processo especial, Portugal não arranjou condições para tramitar todos os procedimentos, porque ao ser um processo mais fácil, em que era só necessário vir para Portugal e arranjar os documentos necessários relativos ao trabalho, houve muita procura, e ao haver muita procura, os serviços ficaram sem capacidade de resposta. Mas isto para explicar aqui o contexto, mas este processo é um processo que, na verdade, não deveria ter sido tão utilizado, porque era um processo especial, percebe? E para as coisas especiais, utiliza-se mesmo em casos especiais. E atualmente, o que veio a estragar é que as pessoas abusaram um bocadinho do sistema, que veio, entretanto, levar à extinção da manifestação de interesse, devido ao elevado número de processos, e não só, porque ao facto de virem vários cidadãos sem um requisito prévio, sem uma verificação prévia, isso dava aso também ao tráfico humano, às más condições de trabalho. E Portugal queria de facto combater isso, porque não é por estarmos na Europa que esses problemas não deixam de existir. Isso são problemas que todos os Estados devem tentar resolver, e Portugal começou resolvendo, que foi acabar com isso, em 3 de junho de 2024. Exatamente aí, esse é o gancho que eu já ia fazer. Então, eu acho, primeiro de tudo, para a gente ter uma ideia, que você comentou que Portugal virou popular, né? Ficou na moda, digamos assim. Sim. E a gente está falando de imigração da América do Sul, a gente está falando de imigração da África, a gente está falando de imigração de outros países da Europa. Então, Portugal estava num foco de várias frentes, né? Sim, então, sim. Não é só brasileiros, por exemplo, né? Sim, não. Isto lá está. Este processo até foi mais aplicado para os indianos e nepaleses, pessoal da parte da Ásia, porque lá está, acaba sempre por existir Portugal, ou seja, Portugal tem um bom relacionamento com os PALOP e com a CLP, e Portugal tem uma muito boa relação com o Brasil, e não foi de facto só os cidadãos brasileiros que levaram a isto, foi um conjunto de circunstâncias, e que também foi o facto de Portugal estar na moda. Portugal atualmente continua a estar na moda. Eu acho que era uma questão de tempo
até Portugal estar na moda, porque acho que somos um país belíssimo para morar e para estar e para constituir família. E até só para estar, para curtir com os amigos, também é um ótimo país. Bom, eu acho que eu sou meio difícil dar minha opinião, porque, enfim, moro em Portugal há quase 4 anos, né? Sou apaixonado pela cidade do Porto. Sim. Não sou muito de frio, mas todos os outros benefícios e vantagens, para mim, superam. O frio que a gente enfrenta aqui no inverno, né? E também nem é comparado com outros países da Europa, né? Mas, enfim. Sim. Você comentou em junho de 2024. O que aconteceu em junho de 2024? E como isso afetou a vida do imigrante que está presente ou a vida de quem gostaria de vir para Portugal? Então, a questão dessa revogação inédita foi algo que também surpreendeu, porque realmente a sociedade civil vinha falando sobre a questão de estarem muitos estrangeiros e do número de processos em atraso. Porque o processo de manifestação de interesse tinha 3 fases. Primeiro, a submissão do processo. Segundo, marcação de agendamento. E terceiro, agendamento presencial. São 3 fases. E o que é que acontece? O hiato temporal destas 3 fases eram de 2 anos e as pessoas ficavam aqui à espera este tempo todo para se legalizarem. E é muito tempo, a pessoa não pode, a pessoa fica com os seus direitos em stand-by. Pronto, começou-se a falar sobre isso, começou-se a falar, lá está, do tráfico humano, porque, por exemplo, nas grandes cidades não se vê, mas existiam graves problemas no Alentejo, com a apanha da fruta, com a apanha das azeitonas, mais ligadas à questão agrícola. Outros problemas também está na parte pescatória. Muitas pessoas do Vietnã que trabalham na área pescatória também não estavam a ser devidamente protegidos e veio-se a falar sobre isso, ok? Uns meses. Entretanto, de repente, o governo, por também recomendação do presidente, na recomendação, um alerta do presidente, decidiu revogar com efeitos imediatos a manifestação de interesse. E que na altura toda a gente, pronto, foi tudo muito chocante, não é? Porque foi de um dia para o outro, foi decidido hoje, amanhã publicou-se a lei e muitas pessoas ficaram sem chão. Ficaram sem chão porque, em primeiro lugar, para aquelas pessoas que tinham submetido, ficaram assustadas porque não sabiam como é que iria ser, mas acabou, mas o meu processo, também aquelas dúvidas. E depois, para as pessoas que tinham entrado, por exemplo, em maio e que se queriam legalizar, ficaram. E agora? E agora como é que vai ser a minha vida? Como é que eu me vou legalizar num país e aqui em Portugal? Eu entrei há um mês, eu não tive tempo ainda. E pronto, isso assustou muitas pessoas, criou uma má reputação para Portugal, nomeadamente os países da Índia, Nepal, Paquistão, mas serviu para, pelo menos para afastar esta vinda em massa. Sim. Serviu inicialmente para afastar esta vinda em massa. Agora eu noto que até Portugal continua na moda, mas os procedimentos ou os pedidos estão, até para as pessoas que têm visto de residência, são mais cautelosos. Sim. Okay? Foi uma decisão extrema, né? Foi uma decisão muito rápida, sem aviso prévio, então muita gente ficou nesse sentido sem chão, porque tinha gente esperando 1, 2 anos por uma resposta durante um processo, e de repente descobriu que não existe mais. Que acabou esse processo, então era para quem esperava 2 anos, mas também quem tinha chegado a 1 mês e estava com o caminho montado, falando, eu vou fazer uma manifestação de interesse, eu vou entrar no processo, de repente a ponte quebra. Né? Isso, a ponte inteira quebra. Sim, foi isso mesmo. Processo, existiam outras alternativas disponíveis? Ou até hoje em dia existem alternativas disponíveis para essas pessoas que se encontraram no chão? Pronto, é isso mesmo. Entretanto, gerou muito impacto público e houve, entretanto, várias discussões na Assembleia ou no Congresso, acho que como vocês falam, no Congresso. No Congresso, sim. No Congresso e entretanto, um partido propôs à Assembleia, ao Congresso que, olha, tendo em conta que esta revogação da manifestação de interesse foi de um dia para o outro, o que é que se faz às pessoas que entraram antes, que já estavam cá e que queriam legalizar-se? Então, aquilo foi a votação e o que é que a Assembleia disse? Ok, vamos pensar sobre isso
e vamos criar uma solução. E a solução foi que é agora a MI 2.0, que o pessoal vem a falar, que é a solução para, por exemplo, a pessoas que tenham entrado até dia 3 de junho de 2024 e que tenham descontos da Segurança Social e que trabalhem, podem voltar a submeter atualmente o processo. E já existe um campo no portal SAP para isso. Ok? Atualmente já está disponível. O governo, a Assembleia disse, cidadãos, se vocês tiverem entrado até dia 3 de junho, tiverem trabalhado em Portugal e tiverem descontado para a Segurança Social, não importa o número de descontos ou os meses de desconto, basta preencherem estes 3 requisitos. Podem inscrever-se novamente que nós vamos tratar de vocês. Perfeito. Ok? E eu vou... Antes, voltando, né? Aqui a Thaís... Exato. A Thaís comentou aqui. Com as mudanças da manifestação de interesse, nossos vistos estão demorando muito para sair. O prazo dobrou e, em alguns casos, triplicou. No meu caso, eu estou perto de 120 dias. Como pega... É visto ou a manifestação? Não percebi, desculpa. Pode repetir. As mudanças da manifestação, nossos vistos estão demorando muito para sair. Então, entendo os vistos, os vistos no Brasil, não é? Sim. Sim, o que acontece que é, quando o governo tentou, acabou com o processo, foram criadas task force, só para tratar das tais manifestações antigas que tinham em atraso. Então o governo tentou condensar todos os meios necessários para as manifestações de interesse através de task force e criou 34 centros de missão para tratar processos antigos. Ora, quando uma organização vai só para um polo, o outro fica um bocadinho mais esquecido. Claro. É sempre assim, mas lá está. Mas ela está a fazer o certo. Demora mais um bocadinho, mas compensa sempre fazer o certo e tem que ter um bocadinho de paciência relativamente a isto, porque lá está, o pedir o visto é o melhor que tem a fazer, sem dúvida alguma. E para além disso, atenção, que é Portugal está com falta de capacidade de funcionários da administração pública, não só nos consulados, mas também aqui nas finanças, que vocês chamam o Ministério da Fazenda, no INSS. Então é um problema que já é um problema de trás, ok? Já é um problema de trás. Mas que estão correndo atrás para conseguir resolver, né? Então, né? Ou seja, Vítor, a parte migratória em Portugal, a discussão dos migrantes é algo sério que Portugal está a fazer. Todos os dias sai uma grande alteração sobre o direito de imigração e todos os dias existem debates públicos nas televisões acerca desta matéria. Tendo em conta a sociedade civil que está a dar uma importância, Portugal está a tratar desta questão migratória, que é algo que nunca tratou antes e que agora está a começar, finalmente. Perfeito. A gente está com algumas perguntas no chat, eu vou abrir para todo mundo primeiro, se vocês podem mandar suas perguntas de vez em quando. Algumas perguntas eu vou trazer na hora que forem feitas, porque eu acho que tem a ver com o tema que a gente está trazendo, e algumas a gente vai trazer para depois. Por exemplo, o Patrick acabou de perguntar uma que eu vou deixar para o fim, tá bom, Patrick? Que ele perguntou assim, tenho todos os documentos separados, qual o primeiro passo que devo fazer? Vou deixar para o fim isso aí, tá bom? Ok. Fazer assim. Vamos lá, primeiro passo, segundo passo. Então a gente pode fazer uma linha, uma timeline de caminhos que vão ser tomados para todo mundo que tem os documentos ou para quem está preparando os documentos. Eu vou perguntar antes do Wilson, que não é o que a gente está discutindo agora, só que eu acho que é uma resposta bem direta e eu tenho certeza que a Cláudia, a gente tem a mesma resposta, que foi a seguinte. O Wilson perguntou assim, tem uma dúvida, tem uma pergunta. Eu sonho em trabalhar na Europa e todo mundo me fala que o processo é simples, mas sempre me alertam que os portugueses não tratam a gente bem lá, por isso muitos retornam ao Brasil. Esse é fato? Acontece mesmo? Eu vou deixar para a Cláudia responder o que ela acha disso. Eu, como brasileiro que moro em Portugal, eu vou dizer que pessoas ruins existem no mundo todo. E sempre vai existir. Em qualquer lugar que você fosse migrar, vão ter as pessoas que são contra imigrantes, vão ter as pessoas que, na minha opinião, são pessoas ignorantes. Achei uma palavra decente para essa live. São pessoas ignorantes, tá? Sim. Daí agora uma visão pessoal, né?
Eu conheço muitos portugueses que têm uma paixão indescritível pela cultura brasileira, que têm uma paixão pelos brasileiros, que gostam dessa mistura, gostam dessa junção de culturas, que respeitam muita gente, que respeitam muito o nosso trabalho, respeitam muito a nossa ética de trabalho dentro do país. Então, eu diria que vai atrás dos seus sonhos, independente do que você ouviu falar sobre como algumas pessoas são tratadas no país. Saibam que sim, quando você mudar para qualquer país, pode acontecer, você pode sofrer um tipo de xenofobia pela origem que você vem, mas eu diria que isso não é e não pode ser um passo que impede você de correr dos seus sonhos. Essa é a minha resposta. Você tem um comentário, Cláudia? Sim, é isso mesmo, eu concordo com tudo o que disseste, Vítor. Lá está, eu acho que o que pode chocar inicialmente é que nós, sendo europeus, temos não é uma cultura, mas temos um modo diferente de expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E acho que, essas pessoas que trataram mal aos cidadãos é que são mesmo ignorantes, mas eu tenho a certeza que o meu povo português é bom de raiz, como vocês falam, é um povo bom de raiz e é um povo que está habituado a acolher a toda a gente e, além disso, é um povo muito solidário com toda a gente. Mas lá está, pessoas ruins você vai encontrar em todo o mundo, aqui, na China, na Alemanha. Acho que a principal diferença é de facto o nosso modo às vezes de falar, que pode chocar um bocadinho por sermos mais diretos. Sim. Mais diretos, é só isso. Sim. Mas de resto, lá está. E os brasileiros que eu tenho acompanhado, alguns falam, mas não existe o nível de racismo e de xenofobia, por exemplo, que eu vejo em outros Estados europeus, por exemplo, falando, em outros Estados-membros da Europa. Porque nós temos essa responsabilidade. Os brasileiros falam a nossa língua, nós somos irmãos. Falo também de Angola, de Moçambique. Não faz sentido o povo dos países não se dar bem. Percebe? É isso. É isso. Não, é legal, a Valesca também comentou aqui, ela comentou que ela sempre foi muito bem tratada e quem sofre com preconceito são as pessoas que tentam aplicar o jeitinho brasileiro. E o Alex comentou, estou cá há 3 anos, Lex, também apresentador aqui do nosso site chat, comentou, estou há 3 anos sempre bem acolhido e nunca sofri xenofobia. Como nordestino sofri preconceito quando vou ao sul do Brasil. Olha só, que loucura, né? Sim, sim. Várias novas perguntas, mas eu vou voltar para as minhas, porque eu já vi alguém perguntando assim, mas como solicitaria a regulamentação? Vamos continuar aqui. Então, a gente comentou sobre manifestação de interesse, a parte histórica dela, de como isso aconteceu. A mudança que teve dia 3 de junho, meu aniversário, né? Dia 3 de junho de 2024, a mudança que teve sobre a suspensão da manifestação de interesse. E, recentemente, já teve novas notícias. Então, eu sei que em outubro de 2024 teve o que, se eu não me engano, foi chamado de reintrodução parcial da manifestação de interesse. Sim, certo. Foi em outubro que veio que deram a possibilidade daquelas pessoas que cumpriram os requisitos, tais 3 requisitos, de aplicar novamente essa manifestação 2.0, por assim dizer. Perfeito. E então, para a gente aprofundar mais um pouco nisso, quais foram os critérios específicos para a pessoa conseguir se qualificar? São as 3 que você comentou antes? Sim, foram essas 3. Depois tem que estar a trabalhar. Tem que apresentar o registro criminal do país de origem ou então da última residência de 1 ano. Tem que apresentar comprovativos de meios de subsistência. Para além do contrato de trabalho, tem que apresentar recibos de salário e estados bancários. Tem que apresentar o NIF, o NIS. Então, vamos lá. O NIS é o vosso... o vosso número da Receita do Ministério da Fazenda. Sim. Ok? O NIS é o vosso INSS. Ok? Tem que apresentar também depois o PB4, ou então o Seguro de Saúde em Portugal. Ok? Esta questão da saúde é muito importante. Todos os estrangeiros que venham para Portugal têm que ter um seguro de saúde que cubra qualquer problema aqui em Portugal, está bem? INSS. Perfeito. E então, vamos talvez fazer até um pulo histórico, digamos assim, e trazer agora para as notícias que a gente está tendo essa semana. Ok, é isso Pode mesmo. ser?
Vamos lá. Você pode trazer para a gente o que está acontecendo agora? Quando eu falo agora, é literalmente anteontem. Tivemos uma notícia sobre esse assunto. E eu até coloco um reminder para todo mundo que pode ser que se a gente refizer essa live em 2 meses, 1 mês, a gente vai ter mais notícias sobre isso. E aqui na IT Recruit a gente sempre reposta quando tem notícias sobre esse assunto. Então, é um assunto que vai bombar e está bombando. Então, traz pra gente o que está acontecendo agora, nessa atualidade agora, Cláudia. Então, eu tive ontem à noite a estudar sobre este assunto, porque a lei foi aprovada antes de ontem e hoje já foi publicada em Diário da República. Em princípio, existem 2 grandes alterações da lei migratória, que é agora vou ser um bocadinho chata, mas é só para vocês perceberem, que é o artigo 75, que foi alterado, e diz que todos os cidadãos que entrarem com visto consular ou entrarem com entrada legal em Portugal vão poder requerer uma autorização de residência, a RCPLP, que automaticamente se converterá numa autorização de residência temporária. Vamos lá, isto é um bocadinho complexo. Passo a explicar, que é, Portugal tem um acordo, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, né, tem um acordo chamado Acordo CPLP, que engloba tudo, que engloba estes países todos. Que falam português, né? Que falam português, têm relações económicas boas, têm relações de irmandade, por assim dizer. E o que é que se passa? Que é, para os cidadãos brasileiros, pronto, este acordo previu uma facilidade de trocas migratórias, okay, entre os cidadãos destes países. O que aconteceu? Que é, para os cidadãos brasileiros que estão isentos de visto, eles não podiam requerer um visto. Porquê? Porque eles estão isentos de visto de turista para vir para cá. Então, como isto na altura não se aplicava, estes cidadãos tiveram a RCPLP, que foi apresentada para as manifestações de interesse, e agora os brasileiros que têm a RCPLP vão poder convertê-la numa AR temporária, num cartão. Esta é a primeira opção, que é, em Portugal nós temos muitos cidadãos brasileiros que têm a RCPLP, que é a folha. Não sei se vocês sabem como é que isto procedeu. Tem uma folha que permite estar em Portugal. Entretanto, o governo disse agora o seguinte: olha, devido ao acordo CPLP, os cidadãos brasileiros, angolanos, moçambicanos, que têm esta folha, vão poder convertê-la num título de residência, num cartão, e este cartão dá plenos direitos a estes cidadãos. Quais são os direitos? Podem viajar para o espaço Schengen, podem reagrupar a sua família e podem renovar por mais 3 anos. Ok? Esta é a principal alteração que agora todos nós estamos a falar. Ok? A segunda grande alteração, que eu posso mostrar aqui uma imagem. Aqui pode sim. Deixe-me só encontrar, que é, tendo em conta a elevada relação que existe entre Portugal e Brasil, nós, ao acedermos ao acordo CPLP, nós temos aqui estas 3 opções. Não sei se conseguem ver. Temos aqui esta: possui visto consular. Isto é para o caso dos cidadãos angolanos, moçambicanos, que ao virem para cá precisam de visto. Os cidadãos brasileiros, como estão isentos de visto, não tinham acesso a isto aqui está bloqueado. E o que se prevê com a nova lei é que este cadeado vai abrir e os cidadãos brasileiros que venham para cá possam pedir a RCPLP e depois convertê-la numa autorização de residência pelo cartão. E isso só para brasileiros que já estão em Portugal? Não, isto é para os que estão a vir, agora após a lei nova, ok? Mas atenção a uma coisa importante. A lei saiu hoje, foi publicada hoje, ainda falta regulamentação. Eu sei que isto é a intenção da ação legislativa, mas não é já para virem todos para cá, esperem só sair a regulamentação, está bem? Perfeito. Eu não sei se eu fiz perceber, porque isto é um bocadinho complexo para explicar. Se tiver alguma dúvida, lá está, podem mandar e-mail. Isto também é muito novo.
ok? A gente também está aqui fazendo um papo advogadez, mas também Sim, público, né? A gente está público, tentando sim. fazer uma linha entre falar o Certo. advogado e falar a conversa, né? É isso mesmo, mas lembra-se de eu ter dito que a manifestação de interesse acabou. O governo pensou, qual é a solução que eu vou dar para o nosso povo irmão? Eu não posso deixar o nosso povo irmão na mão. Eu tenho que arranjar uma solução para eles. E a solução vai ser esta. Tenho a certeza. Perfeito. Então eu vou introduzir uma pergunta, vou voltar com algumas perguntas do chat, a gente está com várias perguntas, talvez algumas a gente já tenha respondido, talvez algumas a gente possa responder só para fechar assim, né? O Marcelo Salvador fez uma pergunta lá em cima que eu acho que alguém também perguntou, falou, Marcelo, eu também estou com essa dúvida. Como fica a situação de quem quer ir para Portugal e solicitar a regularização para poder morar e trabalhar? Então a pergunta dele é, como fica a situação para quem ainda está no Brasil e quer ir para Portugal? Eles podem tomar esses passos antes de se mudar? Como que funciona esse processo? Não, é que sim, neste caso o melhor a fazer este modo de ficar é pedir um visto, ok? Logo um visto de residência. Ele pode pedir um visto de residência, um D1 para trabalhar em Portugal, contrato de trabalho. D1 para trabalhar. D1 para trabalhar. D2 para prestar serviço ou criar empresa. D3 para trabalhar como altamente qualificado. Altamente qualificado, lá está, tem sempre requisitos específicos, tem a ver com a área do trabalho, engenharias, medicina, pronto, trabalhos altamente qualificados, ou depois pode procurar trabalho, é o visto de procura de trabalho, que não tem um D nenhum, porque é um visto híbrido. Ok, mas no caso dele, se ele não tiver nenhum emprego que já saiba ou tenha uma proposta, pede um visto de procura de trabalho no Brasil. Lá está, eu vou sempre aconselhar que peça sempre um visto, porque com visto existe uma autorização, é como se fosse uma autorização prévia. E como isto aqui, que saiu hoje, ainda está bloqueado, ainda carece de regulamentação, não sabemos como é que vai ser. Ou seja, a boa notícia está dada. A boa notícia é que há solução nova, mas temos que esperar pela regulamentação e temos que pedir, não temos que deixar, temos sempre que pedir o visto no Brasil. Ok, pessoal? Sempre pedir o visto. Tá bom? Eu acho que isso até linka com... a gente tem várias perguntas, a gente está fazendo aqui a gente vai e volta, eu vi que a Lilian também, a Lica aqui da nossa equipe, a incrível Lica, que a gente chama nossa quase futura top voicer, da IT Recruiter, ela também está ajudando as pessoas, quem está perguntando por vagas, onde que a gente consegue achar vagas. Somos uma empresa de recrutamento na área de TI, então a gente está com várias vagas abertas no nosso site, a gente também posta constantemente as vagas aqui no nosso perfil, então tudo que gerar essa dúvida pode também entrar em contato comigo em relação a vagas, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Lilian, que também está aqui no chat, que a gente pode ajudar vocês em relação a que vaga, como que esse processo funciona. Eu vou trazer uma outra pergunta que eu acho que complementa, eu acho que a gente até já respondeu, mas eu acho que até complementa aqui. O Marco perguntou assim, acha mais fácil arrumar um emprego estando no Brasil ou deveria estar aí para ficar mais fácil? Eu sou da área de TI e infraestrutura. Alguma sugestão? É assim, eu acho que é mais fácil procurar enquanto está no Brasil, porque daquilo que eu tenho visto, os profissionais de TI têm muitos connects, têm muitos contactos e também, de acordo com o LinkedIn, conseguem fazer as entrevistas, conseguem verificar as candidaturas que existem atualmente e acho que é mais fácil. Não, sim, lá está. Acho que não. A única diferença em estar em Portugal é que você poderia bater na porta da empresa e dizer, olha, estou aqui. Mas atualmente, com a tecnologia existente, estando aqui ou estando no Brasil, acaba por ser a mesma coisa. Então, não é? A parte a prevenir, eu ficava no Brasil e procurava emprego. E na área de TI é tranquilo, não é, Vitor? Existe muito. A gente tem vaga híbrida aberta, a gente tem vaga presencial aberta, a gente tem vaga remota aberta. De todo jeito, eu acho que a busca, eu diria que a busca é dos dois lados, mas eu acho que é importante a pessoa tomar a decisão qual ordem que ela quer tomar esse caminho que ela quer ser tomado e tomar as decisões importantes para esse caminho. Então, por exemplo, eu quero pegar o visto de trabalho porque eu sei que a minha área
vai ser mais fácil conseguir um trabalho porque ele tem mais presencial. Ou, por exemplo, um trabalho remoto super funciona. Ou possivelmente achar um trabalho que é remoto, mas também vai ter alguma ajuda caso você queira se mudar para Portugal. Então depende muito da área específica, o que vale a pena na minha visão. E até perguntaram aqui, eu vou aproveitar, perguntaram aqui, poderia explicar como funciona a IT Recruiter? Então eu vou aproveitar também aqui, retomando, a gente é uma empresa de recrutamento na área de TI e tecnologia. A gente trabalha em várias frentes diferentes dentro do setor de tecnologia. E no nosso site, que a Lilian colocou aqui, o www.itrecruiter.tech, todas as nossas vagas estão abertas lá. E vocês podem dividir por área de trabalho, se é remoto, se é híbrido, se é presencial, quais são os requisitos. Eu tô pulando umas perguntas, mas tá voltando, né? Alguém perguntou... Alguém não, vou falar aqui, que eu tô tanto na tela quanto no meu celular. Perguntaram sobre inglês. Deixa eu ver se eu consigo achar. O Jorge perguntou sobre inglês. Todas as vagas têm como requisito? Várias vagas, eu diria todas. Eu acho que eu não tenho acesso a todas as vagas, mas eu diria que inglês é um requisito muito grande para a área de tecnologia, principalmente em Portugal. Eu diria que sim. Talvez se alguém da equipe tiver um acesso a essa informação mais específica, a gente poder trazer, vai ser legal. Mas eu diria que é uma coisa muito importante, né? Deixa eu voltar aqui. São vários pontos bem interessantes que estão rolando aqui do nosso lado. Deixa eu pensar aqui, ó. O Marcelo ainda fez uma pergunta que é interessante, que eu acho que complementa a pergunta anterior dele. Que foi assim: com essa autorização de residência temporária, posso participar de processos seletivos nas empresas de Portugal? Pode sim. Marcelo, a autorização de residência é o ex-libris do documento de identificação do estrangeiro em Portugal. Com isso, você pode participar em todos os processos seletivos, sem problema. Perfeito. A Lilian comentou aqui, é muito importante ler direitinho os requisitos da vaga. É muito importante, gente. A gente recebe várias vezes uma vaga que as pessoas tentam uma vaga e elas não leram o requisito direito. O requisito é o inglês A1. Daí, de repente, não tem o inglês A1. Né? Isso acontece também. Deixa eu voltar. Deixa eu fazer uma pergunta minha agora, que a gente está com várias perguntas do chat. Eu vou fazer uma pergunta minha agora. Muitas. Eu imagino que no seu trabalho existem você enfrenta vários processos que super funcionam e também processos que existem várias dificuldades no meio do caminho, né? Então, para alguém que está pensando em começar esse processo, você consegue dizer para a gente quais são os desafios, ou pelo menos os maiores desafios que as pessoas enfrentam para conseguir fazer essa imigração e possivelmente o que as pessoas poderiam já se preparar nesse sentido? Ok. Então, para quem quer vir para Portugal, trabalhar, estudar, estar aqui em Portugal, um dos maiores desafios que atualmente as pessoas encontram é o elevado preço da habitação. A habitação na Europa está muito alta, porque existem poucas casas e cada vez mais pessoas estão vindo para cá, pouca construção e mais pessoas, faz inflacionar o preço. E então, eu acho que a principal dificuldade, para além da questão do trabalho ou encontrar trabalho, é a questão da casa. Encontrar uma casa em Portugal. Tanto que eu agora tenho aconselhado até as pessoas saírem de Lisboa e do Porto, porque tendo em conta que Lisboa e Porto são as grandes cidades, tudo encarece mais. Outra dificuldade que eu às vezes vejo, mas também é causada por às vezes falta de organização da pessoa, mas nós não temos que ser todos organizados. Isto tem muito a ver com a personalidade da pessoa. O meu conselho é: organizem-se financeiramente. As coisas, o real e o euro são muito diferentes. Tem que se organizar mesmo financeiramente. Porque até quando as pessoas se organizam, às vezes corre mal, então temos que ter isso em conta e tem que sempre ajudar a procurar também uma assessoria.
Os vídeos do YouTube são ótimos, estas lives são ótimas, mas acho que se vocês tiverem um acompanhamento de uma advogada, de uma consultora que sabe da matéria, o processo é sempre muito mais fácil. Mudar de país é um ato de grande coragem, mas que pode ser também um pesadelo para quem não está devidamente acautelado e não está protegido e tem tudo desorganizado. E esse pesadelo pode até levar a que a pessoa desista do seu sonho por causa disso. Então lá está, eu aconselho sempre a procurar ajuda, ter um bom pé de meia e ter tudo organizado na questão do trabalho. Na questão do trabalho, na minha opinião. Eu vou... Nossa, perfeito. Você falou as coisas que eu queria falar na resposta e eu vou... Algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui. O Jorge perguntou: morar no interior acredito que faça mais sentido? Perguntaram sobre currículo, que currículo a gente usa mais? E o seu comentário sobre a preparação financeira é perfeito. Porque aqui, gente, essas lives, a gente faz essa live. Será que a gente já fez aniversário de 2 anos? Pode ser. A gente vai fazer aniversário de 2 anos aqui que a gente faz essa live no LinkedIn. E todos esses temas a gente já trouxe alguém para falar sobre. Então, ano passado a gente teve a Fernanda Brum falando sobre literacia financeira. Que a gente fez uma live inteira. E tudo isso, se forem aqui no canal da IT Recruiter e tem events, vocês vão ver todas as lives que a gente já teve. Essas lives também estão no nosso canal do YouTube, itrecruiter.tech. E também estão no Spotify, em versão podcast, se vocês quiserem. A gente tem uma live chamada Literacia Financeira, que a Fernanda indica e ajuda a gente como preparar financeiramente para a vinda a Portugal ou qualquer outro país, ou mesmo para quem não quer imigrar, para quem entende que a vida financeira, a organização financeira não está em dia. É uma live muito legal e muito prática. Ela falou coisas muito práticas, foi super legal. Foi com a Fernanda Brum, Literacia Financeira, foi o Webinar Booster. A gente teve uma live sobre currículo no final do ano passado, que a gente literalmente pegou um currículo, abriu aqui na tela e foi montando ele, porque ele, qual é a ordem que ele tem. Foi Currículo das Galáxias, com o Alex, que a gente teve. Com o Alex Ellis está aqui no chat. E a gente também teve uma live sobre como morar em Portugal fora do eixo Porto-Lisboa, que é exatamente esse tema que a gente está começando agora. Então, vantagens de evitar morar nas grandes cidades, portanto, disse grande, geralmente a gente pensa em Porto-Lisboa, no sentido de conseguir economizar dinheiro com o arrendamento, que se chama aqui, né? Com o aluguel. O aluguel. Nossa, Cláudia, você lembrou da palavra em brasileiro antes de mim. Como economizar no aluguel. Então, todos esses temas a gente já trouxe. E se vocês tiverem interesse, a gente traz novas pessoas para cá, tá bom, gente? A gente traz nova gente para falar sobre tudo isso de novo. O link no YouTube eu posso colocar aqui no link do YouTube daqui a pouco, tá bom? Deixa eu voltar algumas outras perguntas. A gente tá com várias perguntas aqui que são bem legais. Deixa eu voltar com uma que a gente comentou, só que eu quero voltar aqui. A Raide perguntou assim: ainda vale a pena solicitar visto de procura de trabalho ou viajar como turista e entrar com manifestação de interesse? No caso, uma imigração que envolve uma família. Então, esta pergunta atualmente é bastante interessante porque assim, pese embora a lei já tenha saído, não é? Foi publicada hoje, ainda não existe regulamentação. É previsto abrir o cadeadozinho, mas ainda não sabemos quando. Então nós temos que nos reger, temos que decidir com aquilo que temos atualmente. Atualmente, a minha opinião é que pai, mãe e filho, havendo um menor, havendo um menino, na minha opinião, é melhor vir com visto de procura de trabalho. Ok? Sempre. Pede esse visto para si, pode pedir para o seu marido e depois pede um visto de acompanhamento familiar para o menino, porque ele assim viaja com vocês os 3. E entrando em Portugal com visto, até as próprias empresas aqui em Portugal, ao virem que você tem um visto no passaporte, vai ser mais fácil de contratar. Perfeito. Percebe? Eu também gostava de dizer uma coisa, que é a questão das empresas, com esta questão das manifestações de interesse, etc. Nós temos aqui várias fases da dinâmica empresarial. Quando eu comecei a trabalhar, as empresas tinham uma visão dos migrantes muito, não quero porque ele pode ser ilegal. Tinham uma visão com algum receio, com muito medo de contratar migrantes. Depois essa relação veio a diminuir e cada vez mais empresas
decidiram contratar estrangeiros. Okay? Isso foi muito positivo, foi um up ali em 2019, 2020, 2021. Tínhamos muitas empresas portuguesas que se contratavam estrangeiros e que tinham medo. Entretanto, agora por causa desta questão da lei da manifestação de interesse ter terminado o ano passado, as empresas começaram outra vez a ter medo. Ok? E agora, só agora outra vez é que estão-nos voltar a contactar, até a nós, a empresa, para nos voltar a ajudar. Este medo pode também ir contra os cidadãos que querem vir agora. Por isso é que, na minha ótica, tendo em conta que as empresas estão com medo, venham sempre com visto. Pelo menos até o cadeado sair. Porque, mesmo que o cadeado saia amanhã, a comunicação de que o cadeado saiu, o procedimento e etc., vai demorar muito tempo a chegar às empresas. Não é fácil, demora muitos meses. Então, eu, na minha ótica, que é, estamos em fevereiro, pelo menos até setembro, outubro, vir sempre com visto. Sempre, sempre. É a minha opinião, sincera. Perfeito, tá? Perfeito. Vou seguir com as perguntas aqui do chat. Vamos lá, o Anderson perguntou, a gente já respondeu, mas vou trazer de novo. Estou tirando minha cidadania, sai em 2 anos, trabalho com TI. Gostaria de ir com o trabalho já certo. É possível? Eu diria que os dois lados são possíveis. É possível você começar a conseguir o seu trabalho ainda no Brasil, é possível você também vir com o trabalho já certo se você conseguir esse trabalho. Eu acho que o importante é se preparar para as duas possibilidades, continuar buscando o trabalho e se aplicando para os trabalhos, né? É certo? É possível? É possível. Eu diria que não deveria ser a única opção. Eu acho que poderia ser uma boa resposta. Sim, também acho. A cidadania sai. A cidadania é 2 anos, depende do tipo de nacionalidade. Depende do tipo, porque até nas questões da nacionalidade da cidadania, os tempos processuais são diferentes, ok? Mas se for descendente de português, direto, filho de pai ou mãe, é rápido. E vi que o trabalho já certo, também é possível, basta enviar, lá está, começar o processo de recrutamento, aplicar tendo trabalho, aplica para um visto, D1, D2 a D3. Perfeito. Perguntaram aqui sobre valores salariais em cada nível de experiência. Eu vou deixar isso... depende muito. Eu vou dizer que é uma pergunta que depende, tá? Isso eu acho que depende qual é a área, qual é a atuação. Depende, tá bom? O que eu diria faz uma pesquisa sobre os valores salariais, dá uma olhada nas nossas vagas que a gente tem na itrecruiter.tech, e qualquer dúvida a gente pode conversar na DM comigo, pode mandar mensagem para a Lilian, que ela está sempre aberta também para responder essas perguntas. Mas depende muito, tá bom? Não existe uma resposta falando é superior? Sim, não existe essa resposta, tá? A Valesca fez uma pergunta que eu acho bem legal. Que, se você não souber também, Cláudia, tem coisas que a gente não somos deuses, a gente não sabe de tudo, tá? Claro. A Valesca perguntou assim, Cláudia, eu já morei por 6 anos na Europa e gostaria de retornar agora. Porém, hoje gostaria de levar minha mãe juntamente. Ainda existe aquele visto para aposentados ou será melhor agregar como família? Que pertinente. Boa. É ótimo, então. Ainda existe o visto para aposentados, que é o visto D7. Eu não falei dele porque não estamos aqui a falecer quase eu tenho mas é o visto D7, que é um visto para aposentados, pessoas que trabalham em igrejas, tem a ver com a religião, padres, freiras, ou então pessoas que recebam rendimentos de juros. Tem investimentos, tem poupanças, ok? Pronto, existem estes subtipos. A sua mãe pode vir com base na aposentadoria, mas tem que demonstrar que recebe pelo menos o salário mínimo nacional. E atualmente é 870 euros. Eu não sei quantos reais são, mas sei que ainda deve ser para aí 1000 e tal reais, no mínimo, ok? A sua mãe pode vir com esse visto, ou então vem como... requer um visto de acompanhante familiar. Aqui a questão é que a sua mãe, para requerer este tipo de visto, tem que ter mais de 65 anos, ok? Não tendo 64, 63, 62, tem de mostrar que é dependente física,
ou seja, tem uma doença grave, que necessita de alguém, um acompanhamento, ou então que precisa que tem uma dependência económica, recebe menos do salário mínimo do Brasil e a senhora Valesca sustenta a sua mãe. É assim. Ou uma parte ou outra, ok? Ambas dão. Certíssimo, Valesca. Pode perguntar mais se tiver mais alguma dúvida em relação a isso. Eu vou trazer uma coisa que eu acho que vai ser legal, que também tenham chegado pessoas novas desde quando a gente comentou sobre isso. E de vez em quando aqui no StreamYards, que a gente faz aqui, de vez em quando algumas pessoas não aparecem o nome delas, eu peço perdão. Alguém que talvez se eu olhar no meu celular eu consigo achar quem é. Quando a gente faz a pergunta, eu vou fazer a pergunta e eu volto quando eu achar quem fez a pergunta, tá? Alguém, peço perdão, fez a pergunta. Por gentileza, recapitula o conceito do cadeado, estou perdido nesse conceito. A Cláudia mostrou o celular dela antes, só que ele entrou depois. Puder mostrar de novo, por favor? Claro. E deixa eu achar quem fez a pergunta para falar nomes. Eu gosto de falar o nome de cada um. O Jorge Brito, perfeito. Jorge, então, eu não sei se teve aqui no início da live, mas uma explicação rápida outra vez, que foi feito um acordo entre Portugal, Brasil, Moçambique, entre todos os países da CPLP, que permite ou que visa conexões migratórias mais rápidas e eficazes. Atualmente, o que acontece? Os cidadãos brasileiros, quando vêm para Portugal, podem vir com visto de residência ou então vêm com isenção de visto, que é de turista, vêm com visto de turista. Esse visto de turista é igual a isento de visto, porque no fundo não é colocado nenhuma vinheta num passaporte, ok? Quando vocês vão para os Estados Unidos, vocês colocam uma vinheta do passaporte. Quando vêm para Portugal como turista, não se coloca por causa da tal isenção. O que é que acontece? Atualmente, por exemplo, os cidadãos brasileiros que vinham como turistas não conseguiam ter a chamada autorização de residência CPLP, porque ao consultar aqui a folha, o site vem que está preso, que tem o cadeado. O que é que isto quer dizer? Os cidadãos angolanos, moçambicanos e outros da África, timorenses, vêm, como eles são obrigados a ter um visto de turista, chegam aqui, carregam e automaticamente lhe é concedido uma autorização de residência CPLP. Mas os cidadãos brasileiros não. Porquê? Porque estão isentos de visto. Agora, o que é que vai acontecer? O governo português vai abrir este cadeado e vai permitir novamente que os cidadãos brasileiros tenham acesso à RCPLP. Porquê que esta RCPLP é importante? Porque devido à tal alteração legal, vai ser considerado uma AR-CPLP uma AR temporária. E uma AR temporária é um cartão que lhe atribui plenos direitos. Isso é o principal fator, que é, antigamente só os cidadãos angolanos, o pessoal da África e o Timor-Leste é que tinha acesso a esta AR-CPLP. Agora, com base nessa nova lei, os cidadãos brasileiros vão ter também acesso a isso e vão ter acesso à AR temporária. A AR temporária no fundo, uma autorização de residência temporária que equivale ao regime geral. Ou seja, o regime geral, que é o que funciona, vai consumir o regime da CPLP e vai atribuir cada vez mais direitos. São as boas notícias que realmente podemos estar a falar, está bem? São as principais alterações. Okay? Já tiveram algumas perguntas. Obrigado, Cláudia. Tiveram algumas perguntas. Eu não sei se perceberam, isto é tudo novo, falta regulamentação, mas... É um assunto novo, é um assunto que tem vários termos e nomes e confunde. A gente, assim, é difícil a gente também conseguir pegar todas as possibilidades numa live aqui de 1 hora. Nossa, já passou 55 minutos, que loucura. Numa live de 1 hora aqui, então a gente também se coloca à disposição. Fizeram a pergunta, essa live fica gravada aqui no LinkedIn, fica gravada no YouTube, eu coloquei aqui, ó, nosso canal do YouTube, IT Recruiter PT, todas as lives são gravadas lá, depois de um tempo a gente posta também no Spotify, para quem gosta de ouvir no podcast, por exemplo, então a live fica gravada, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Qualquer coisa também me chama aqui no LinkedIn, Vitor, eu não tô achando o evento que teve, eu mando o link.
tá bom? Não precisa se preocupar, a gente está super aberto com isso. Eu quero fazer um agradecimento, eu vou agradecer depois pessoalmente, mas agradecer também a Lilian, que está mega ajudando a gente aqui, respondendo várias perguntas no chat. Então, muito obrigado, Lica, por estar respondendo as perguntas que a galera está tendo aqui no chat, tá bom? O Francisco perguntou se a live estava sendo gravada, perfeito. Vou continuar um pouco aqui. Eu também não quero ocupar muito mais do seu tempo, Cláudio, a gente marcou 1 hora aqui, eu também não quero te ocupar muito mais. Tranquilo, estou gostando muito. Então muito. Que bom que eu tô bem, eu acho que a galera também tá. O Marco perguntou, uma outra pergunta, com relação ao NIS, seria bom eu ter ele antes de efetivamente procurar emprego ou após confirmação? Ou ter ou não o NIS é relevante para o recrutador? Precisa ter o NIS para conseguir o trabalho? Então, agora o que é que se passa? Que atualmente o NIS só é atribuído a pessoas que trabalhem, ok? Em Portugal, trabalham, ou sejam prestadores de serviços. O que é que isto quer dizer? Isto é um bocadinho ao contrário. Em vez de primeiro ter o NIS e depois ter um contrato de trabalho, agora é ao contrário. Agora você primeiro tem que ter um contrato de trabalho ou ter um contrato de prestação de serviços, ou um MEI, como vocês falam, e depois é que aplicam na Segurança Social e pedem um número, ok? A questão é que, caso seja um contrato de trabalho, um empregador ou o contabilista do empregador pede internamente. Se for um contrato de prestação de serviços, você é autónomo e você aplica. Mas primeiro precisa de ter um contrato de prestação de serviços ou de trabalho, está bem? Atualmente, mas isto mais tarde vai mudar, Marco. Mas agora é o que é? Primeiro contrato ou prestação de serviços e depois NIS. Perfeito. Deixa eu voltar. O Ítalo fez uma pergunta que era continuar procurando, ele só deve estar procurando a oportunidade de Portugal, mas não tem 3 anos de experiência. A Lilian respondeu para ele, eu achei interessante a resposta dela, que se ele perguntou se é melhor continuar procurando ou é melhor esperar um pouco mais focar no Brasil por enquanto. A resposta dela foi, se você está estabelecido no Brasil, se você tem um trabalho, tem mais chance de conseguir o trabalho no Brasil, vale a pena você focar, criar essa experiência de 3 anos, para quando você vier com mais experiência para conseguir uma vaga melhor e ganhando melhor. E eu gosto dessa indicação dela, eu gosto bastante dessa opinião dela. O Luiz Henrique fez uma pergunta. Cláudia, consegue explanar um pouco sobre o artigo 92 da Lei de Estrangeiros de Portugal, que permite que estudantes, em alguns casos, possam obter a autorização de residência no país? Bem específico. Então, deixe-me só, o artigo 92 é o artigo Lei de Estrangeiros, é o artigo do estudante, mas deixe-me só ver qual é o estudante, não sei de cor. Artigo 90, tem que só ver, posso só ver, não posso, Vitor, é rápido. Se você, assim, já está fazendo muito mais do que... já está fazendo muito mais do que você foi convidada para fazer, então... então... O que você quiser. Autorização para estudantes, ensino secundário. Eu preciso fazer aqui uma pergunta a ele, que é... Ok. Luís, qual é assim, o artigo 92 dá somente para o ensino secundário. O ensino secundário é o vosso ensino que é o ensino médio. Uhum. Para o Luís, não parece que seja um ensino médio, mas, ou seja, nós temos possibilidade de que a pessoa que vem para cá estudar, numa faculdade, tirar a licenciatura ou mestrado ou doutoramento, após ter a autorização de residência ou cartão, pode estudar, pode trabalhar, ok? A questão mas há uma coisa importante, que é, o trabalho não pode conflituar com o estudo, porque o objetivo da pessoa é vir estudar, não é vir trabalhar. Então é o seguinte, que é, se a pessoa tem o estudo, a faculdade de manhã, das 8 ao meio-dia, mas o trabalho é das 8 ao meio-dia, a AIMA não deixa. Uhum. A pessoa tem que vir para cá estudar e no tempo livre dela pode ir trabalhar, porque também precisa de dinheiro, né? Mas atenção, que não pode conflituar com o estudo. Perfeito. Primeiro o estudo. Cláudia, eu tenho mais 2 perguntas e eu deixei a pergunta do Patrick sobre últimos passos para o final. Então, são 3 no total. A primeira de José eu acho que é mais rápida, que é, essa nova lei da CPLP tem boa chance de estar totalmente funcional antes de 2026? Eita. Sobre o futuro é difícil, né? É sim. Vai falar uma opinião agora. Vai ouvir uma opinião agora, ok? Sim, é uma opinião, porque lá está, porque como esta lei, estes artigos foram alterados há pouco tempo, precisa da chamada regulamentação. São umas mini-leis, existe a lei geral, e depois existem as mini-leis
que regulamentam, existem os mini-regulamentos que regulamentam a lei geral, que vão dizer, olha, esta lei aplica-se assim, aquela lei aplica-se assado. E então, os termos médios de isto é para aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Perfeito. Okay? O Ian fez uma pergunta lá no começo, mas eu acho legal que a gente vai poder reamarrar tudo para a gente poder finalizar a caminhar para o fim da live. Okay. Não sei se já foi falado ou não, mas como está a relação de quem tem a residência CPLP hoje em dia? Hoje em dia, quem tem o papel, não é? A residência CPLP é uma folha que vem os dados da pessoa e vem um QR Code. Okay? Atualmente, lá está, estas pessoas encontram-se por causa da nova lei, agora já vai ter bom, porque estas pessoas vão poder converter este papel num cartão. E isto para elas é o melhor que lhes podia acontecer. E tenho boas notícias, que é, para as pessoas que têm atualmente uma RCPLP, este processo de conversão num cartão de residência vai ser rápido. Porquê? Vocês lembram-se de eu no início ter falado sobre as estruturas de missão, das manifestações de interesse, que o governo quis só tratar das manifestações de interesse para tramitar estes processos todos e criou a Task Force? O governo, ao criar a Task Force para as tais manifestações de interesse, criou 34 centros de missão. Estes 34 centros de missão são atendimentos em todo o país. Okay? O que é que se passou? Atualmente o governo já está a acabar o trabalho deles. Então o que é que vai acontecer? Eles vão utilizar as 34 estruturas de missão para tratar da conversão da RCPLP para cartão de residência. Por isso é que eu acho que este procedimento agora da conversão vai ser muito rápido, porque o governo tem a estrutura montada para isso. Perfeito. Cláudia, última pergunta, que a gente já passou de 1 hora e eu não quero ocupar mais do que foi pedido de você, da sua bondade de estar aqui presente com a gente hoje. A pergunta lá que eu fiz lá antes, eu deixei para ser a última do Patrick, que eu acho que é para dar uma amarrada. Ele falou assim, tenho todos os documentos separados, qual o primeiro passo que devo fazer? Ok, os documentos para o visto. Ou para aqui, ou está aqui. E quais documentos? Eu tinha pensado que era só o visto, né? Se o Patrick quiser comentar com a gente. Vamos talvez ter uma pergunta dupla. Se fosse documentação para o visto, ainda no Brasil, e a documentação ele já mora aqui, mas tem a documentação pronta para que ele tirar... É isso. Lá está. Ele agora viu os documentos todos que são precisos apresentar, porque existe uma checklist. Depende onde é que ele mora. Depois lá está. Cada cabeça, sua sentença. Cada consulado, sua sentença. Ok? Tendo em conta que eu já tenho os documentos todos preparados, tenho que agora preencher os formulários todos do VSF ou da Embaixada, formulários típicos, que eu acho que são obrigatórios. São formulários que têm a ver com o seu registro criminal em Portugal, formulários que têm a ver que conhece o tipo de visto que vai aplicar, o valor que tem que pagar um X, que é uma FII de 90 euros, que no Brasil é R$6, depois que tem conhecimento, que sabe que caso o seu visto não seja aprovado, não recebe de volta o FII. Isso é normal. Para além disso, Patrick, se você vai aplicar para um visto para Portugal, para além destes formulários e para além destes documentos, acho que o senhor devia fazer uma carta de apresentação. Olá, sou o Patrick, tenho 20 anos, sou solteiro, sou casado, tenho um filho, trabalho nisto, sempre foi o meu sonho trabalhar em Portugal, nesta área, tenho as seguintes qualificações académicas, tenho os seguintes skills, toco piano, toco violino, gosto de fazer surf. E depois, no final, sempre foi para mim o meu sonho morar em Portugal e, neste sentido, venho pedir a atribuição do visto de residência. Depois é só assinar. Ou seja, isto já acontece quando vocês se aplicam para um trabalho, também se costuma fazer isso. Isto é igual, mas é um bom visto. É como se fosse uma carta de apresentação, a explicar, no fundo, quem é que nós somos. Perfeito. Eu acho que é sempre bom fazer isso, sempre. Legal. Ok? Cláudia... É isso. Chegamos no fim. Nossa, para você passou tão rápido quanto para mim? Passou super rápido. Isso é bom sinal. É bom sinal. É sinal que estamos a ótimo sinal esse. Não é?
Cláudia, assim, antes de finalizar, antes da última palavra, eu quero muito te agradecer. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado por ter topado essa primeira live de 2025. A gente mudou o nosso horário de live, eu nem falei antes, mas a gente mudou o nosso horário, a gente fazia mais à noite, só que a gente resolveu mudar agora 11 horas da manhã do Brasil, 2 horas de Portugal, para não ficar muito pesado pra gente aqui do lado mais tarde, né? Então, Cláudia, primeiro, muito, muito, muito obrigado por ter topado esse convite, por estar aqui com a gente, ensinando a nossa comunidade, sendo aberta para a nossa comunidade. Eu vou dizer para todo mundo, antes de você dar os seus tchau. Gente, sigam a Cláudia aqui no LinkedIn, sigam aí a assessoria migratória. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui no chat, não entenderam direito, querem uma explicação melhor, podem me buscar aqui no LinkedIn também, tá aqui no evento, tá aqui embaixo, Vitor Marques, vocês me acham. Se for alguma dúvida mais relacionada a qual vaga, como aplicar para aquela vaga específica, vocês podem comentar aqui com a Lilian Guimarães, que está aqui no chat também, a nossa Lica da Recruiter, vocês podem também chamar ela, podem chamar a própria Recruiter, que a gente está responsável pelas DMs também, tá bom? A gente está aqui aberto para conseguir conversar com vocês, ajudar vocês nesse processo, empregar vocês, que também é o nosso trabalho, né? Então é isso que a gente quer fazer. E, Cláudia, por favor, fale suas palavras, diga onde as pessoas podem te encontrar, que tipo de serviço você pode prestar para essas pessoas, onde você pode ajudar essas pessoas nesse caminho, nesse trajeto. Sim. Vitor, muito obrigada, antes de mais, também pelo convite. Eu fico muito feliz em estar com vocês e ajudar cidadãos a pensarem numa mudança de país. É muito importante mesmo para mim, é um trabalho que eu faço mesmo com amor. Isto para mim, às vezes eu brinco, mas isto não é trabalho. Eu amo mesmo aquilo que faço e acho que isso é o mais importante. Espero não ter sido muito exaustiva, nem muito secante. Eu tento sempre explicar as coisas facilmente e acho que o pessoal aí percebeu o português. Eu falei consigo ontem, estava com medo que o pessoal quase o português não entendesse, mas percebi que sim, que a live correu tudo bem. Correu tudo bem dentro do esperado. Lá está, eu trato de processos migratórios de todo, desde o início até ao fim, faço processos de nacionalidade, a nossa empresa também ajuda em questões de tax, de finanças aqui a Ana, a minha colega pôs aqui a nossa informação, nós fazemos o pacote completo. E caso tenham dúvidas ou precisam de ajuda, pronto, podem falar com o Vitor ou então também entrar em contato diretamente comigo. E quero mesmo que não percam a esperança em Portugal, está bem? Quero mesmo, Portugal vai estar aberto sempre para o Brasil. Perfeito. Obrigada. Obrigada aqui, a todos. A gente sai até animado, né? Desse tipo de coisa. Lembrando todo mundo, gente, a partir de hoje estaremos toda quinta-feira, 11 horas do Brasil, 2 horas de Portugal, aqui com mais uma transmissão ao vivo na nossa página do LinkedIn. Eu posso falar que semana que vem teremos um Webinar Booster para falar sobre um tema bem legal, que a gente nunca trouxe, que é sobre saúde no trabalho, equilíbrio, bem-estar e produtividade. Então, como a gente conseguir fazer uma vida bem equilibrada na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho, como conseguir trabalhar de um jeito que seja saudável, que consiga retroalimentar a gente nessa nossa vida, nessa mistura de vida profissional e pessoal. Alguma última coisa que eu queira falar? Eu acho que não. Eu acho que é isso. Cláudia, muito obrigado por topar aqui. Pode ficar aqui eu vou fechar a transmissão, mas pode ficar aqui na sala. E todo mundo que participou, que fez perguntas, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês, pelo menos que tenha trazido algumas informações que sejam importantes. Vão aparecer novas perguntas e sempre aparecem. E tá tudo bem. E a gente se ajuda durante o caminho. Olha que legal. A Priscila comentou, muito bom, parabéns. A Valesca comentou, parabéns para a live, Cláudio e Vitor, excelente conteúdo e com o entendimento do português foi maravilhoso. Minha sogra do norte era mais dificultoso. O Anderson Nascimento comentou, obrigado, Vitor e Cláudia, top demais. A Ana Alice, que trabalha, a sua companheira de trabalho, falou, obrigado a todos, foi incrível e esclarecedor. O Anderson começou, parabéns. Obrigado pela live, parabéns, Cláudia. Então é isso, gente. Coisa boa. A gente sempre acaba uma live boa quando a gente sente que a gente puder ajudar todo mundo. Tá bom? É isso? Então a gente fica por aqui. Nos vemos semana que vem mais uma live aqui no nosso LinkedIn. Pode ficar aqui na sala, tá, Cal? Gente,
Um abraço, um beijo para vocês, bom trabalho, vejo vocês semana que vem, nosso mesmo horário e dia, quinta-feira, 11 horas do Brasil, 2 horas da tarde. Um beijo, bom trabalho e tchau! Tchau, tchau.